por olho e dente por dente. É isso que muita gente usa para dizer que o Deus do Antigo Testamento era cruel, vingativo e até mau. Mas o problema é que essa frase ela foi tirada completamente do seu contexto histórico, cultural e judaico. Essa é a Bíblia sem filtro. Primeiro de tudo, precisamos entender onde é que essa lei aparece e para quem que ela foi dada. Israel estava sendo formado como uma nova nação, vindo de séculos de escravidão do Egito e recebendo de Deus leis para organizar sua vida social, religiosa e judicial. Aquele mundo antigo, a vingança ela poderia ultrapassar completamente o dano original. Simples ofensa contra uma pessoa, ela podia desencadear uma retaliação contra a família inteira. Uma agressão podia gerar um ciclo interminável de violência. É justamente nesse cenário que Deus estabelece o princípio olho por olho e dente por dente. Está o ponto que muita gente ignora. Isso não era uma autorização para vingança pessoal. Era um princípio de uma justiça proporcional dentro de um contexto jurídico. A punição, ela não deveria ultrapassar o dano causado. Se alguém causasse determinado dano, a resposta, ela não poderia ser desproporcional. Deus, ele estava colocando um limite na vingança humana. Em Êxodo capítulo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19, essa expressão aparece dentro de leis relacionadas a julgamento, responsabilidade e punição. Não era cada indivíduo fazendo justiça com as próprias mãos. Era um princípio para que a justiça tivesse medida. Deuteronômio 19, inclusive, estabelece critérios para testemunhas e julgamentos, mostrando a preocupação com a sentença justa e proporcional. Agora observa o que acontece quando chegamos ao ensino de Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 38, Jesus diz: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele não estava dizendo que a lei estava errada. Ele estava ensinando que uma ofensa pessoal, ela não deveria ser transformada em vingança. Jesus, ele leva a questão para o coração humano. O discípulo de Cristo, ele não deve viver dominado pelo desejo de revidar. A justiça civil tem seu lugar, mas a vingança pessoal não deve governar o coração. Então, quando alguém pega olho por olho, dente por dente e usa essa expressão para provar que o Deus do Antigo Testamento era cruel ou vingativo, está ignorando totalmente o contexto histórico, cultural, jurídico e teológico da passagem. Essa lei, ela não foi dada para estimular a vingança, ela foi dada para limitar a vingança. Não era uma autorização para fazer justiça com as próprias mãos, mas era um princípio de proporcionalidade dentro da justiça de Israel. E quando entendemos isso, nós percebemos que a passagem, ela não revela um Deus cruel, mas um Deus que estabelece limites para a vingança, exige responsabilidade e determina que a justiça seja proporcional.